Salve, salve galera, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Piazada, esse vídeo aqui para você que tem dificuldade, que não sabe, não está conseguindo entender por onde começar a estudar a lógica aristotélica. Então você deve estar pensando assim, né? Poxa vida, como é que é esse negócio de lógica aristotélica? Eu sempre quis saber, eu tive uma curiosidade, tenho uma curiosidade grande em relação à lógica aristotélica. Primeiro, é claro, eu quero pedir para você, ó, você que ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, professor Thiago Pereira, e você aí, ó, vai lá e se inscreve no meu canal no YouTube, o professor Tiago Pereira. Beleza, piazada? Então, olha só. O que nós vamos falar hoje aí é sobre a lógica aristotélica, esse assunto que cai bastante aí em prova de vestibular, cai também aí principalmente para galera que vai fazer vestibular seriado, certo? Aí, ó, por exemplo, o processo seriado da Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, no Paraná, lá também em Maringá, na UEM, né? Também tem aí no PS, no PAS, aí da UEM, no PSS, aí de Ponta Grossa, certo? Então, se liga aí, ó. Vou dar só dica quente para você sair daqui bombando. Fala assim, pô, agora tô entendendo pra caramba. Você chegar lá e falar assim, agora tô safe no negócio aqui. Então, olha só. Quando a gente fala no silogismo, quando a gente está falando em silogismo, nós estamos basicamente falando em quê? Olha aqui, ó. O conceito de silogismo é o seguinte: trata-se de um exercício de reflexão que conduz a uma forma válida de pensamento. Então, o que é isso? Olha só. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas ele também quis criar o seu próprio conhecimento. Ele também quis criar o seu próprio método, a sua própria ideia, né? Como assim a sua própria ideia? Ah, o Platão tem o mito da caverna, o Platão tem uma forma peculiar de entender o que é o mundo. O que Aristóteles falou? Não, também vou querer a minha aqui, ó. Também vou pegar a minha porque eu quero analisar como que a coisa estabelecida para tentar então levar uma reflexão que conduza aí a forma válida de pensamento. Como? Olha ali, ó, observar, olha lá, ó, observar a forma como tal raciocínio foi constituído. De que maneira que isso tudo acabou sendo constituído? Pensamento, segundo Aristóteles, ele pode ser validado e aí de uma certa maneira ele vai falar assim, olha, pior que existe uma influência da linguagem nisso tudo. E às vezes essa lógica nos leva a entender que determinadas situações, quando acontecem, quando a gente percebe acontecendo no mundo, elas são simples, puras e verdadeiras. Não tem nem o que falar, ah, isso aqui. Não, é desse jeito. E ponto final. Por quê? Porque é algo que simplesmente está ali na cara do sujeito, ou como muitas vezes você já deve ter falado, cara, isso aqui é pura lógica, isso aqui não tem erro, é assim desse jeito, porque é algo que você consegue analisar através do quê? Do logos, do conhecimento, certo? Então Aristóteles falou, eu também vou estabelecer aí o meu conhecimento. Bom, o silogismo nada mais é do que a construção de uma frase em que você pensa assim, bom, como que é essa frase, né? Na verdade, nós temos aí basicamente três premissas. A primeira premissa, certo? A premissa inicial, ela chama-se premissa maior. Geralmente, vou dar uma dica para você aqui, ó. Por que premissa maior? Porque ela começa falando de alguma coisa universal, alguma palavra aqui que geralmente tem um sentido universal, de universalizar, como por exemplo aqui, ó, todo homem é mortal. Poxa, todo homem, tá falando que todos os homens, nesse caso aqui, é o homem na qualidade de quê? De um ser, de um bichinho, certo? De um animal. Então, todo homem é mortal. A segunda premissa, a segunda frase, então, tá aqui, ó, primeira premissa, tá bom? Vou colocar aqui, ó, primeira premissa, beleza?
A segunda premissa é chamada, então, de premissa menor. Olha aqui, ó. Premissa menor. Vamos voltar aqui. Segunda. Aê. Premissa menor. Por quê? Porque aqui já tem uma pequena redução em relação a um indivíduo. Já vai trabalhar com alguma coisa aí mais particular ou singular, certo? Que já está falando o seguinte, que Sócrates, que é uma só pessoa, Sócrates, né? Sócrates é homem. Conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Interessante analisar isso aqui, principalmente porque na conclusão nós temos muita coisa aqui, ó, a ser considerada. Que é a primeira coisa que nós temos que considerar aqui, ó, né? Geralmente, você vai pegar as questões, não vem esse logo aqui, tá? Essa palavra logo não tem. Às vezes você está resolvendo lá, você coloca lá, tá logo, só para facilitar a compreensão mesmo, né? Porque às vezes nem precisa. Então, o que acontece na conclusão? Na conclusão, vai ter basicamente um dos elementos mais importantes da premissa menor e um dos elementos mais importantes da premissa maior. Agora, você que tá aí ansioso, você tá, como é que eu vou fazer então para entender qual que é a premissa maior, qual que é a premissa menor? A conclusão, você já sabe, né? Conclusão é aqui, ó, é a terceira. A conclusão é a última, beleza? Olha aqui, ó. A conclusão é a ultiminha, certo? É a última, ela tá aqui depois de tudo, beleza? Essa aqui é a conclusão, não tem o que fazer. A última, a terceira conclusão, perfeito? Tá, como é que eu vou saber o que que é premissa maior? E como é que eu vou saber o que que é premissa maior, premissa menor? Ó, deixa eu ajudar você aqui, vou trocar de cor, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, esse azul. Olha só. Na premissa maior, nós temos basicamente aqui duas informações extremamente importantes. Olha aqui, ó. Ó, deixa eu voltar na tela para você aqui, ó. Troquei de cor, agora eu vou voltar na tela para você. Olha lá. Aqui na premissa maior, nós temos a seguinte informação, olha lá. Todo homem é mortal, beleza. O homem aqui, né? Você tá vendo a palavra homem? Você tá vendo a palavra homem aqui? Deixa eu grifar aqui em amarelo para você para ficar mais fácil, ó. O homem aqui, tá vendo? O homem tá aqui e o homem também tá aqui. Opa! O homem apareceu tanto na premissa maior como na premissa menor, beleza? Então, o homem, ele não vai ser o termo maior. O homem aqui vai ser para nós o termo médio. Por que termo médio? Porque ele intermedia, ou seja, liga, ele liga dois importantes termos. Olha aqui, ó. Nesse caso, a palavra homem é o termo médio, beleza? Termo médio. Existe até uma regra sobre essas regras, piazada. Guarda aí que você não pede por esperar, não, tá? Termo médio, olha aqui, ó. Termo médio precisa estar na primeira premissa e na segunda, ou seja, o termo médio ele precisa estar aqui na premissa maior e na premissa menor, tudo bem? Então, o homem aqui é o termo médio. Opa! Então, beleza. Vamos identificar agora aqui quem é o termo maior. Vamos lá. Termo maior. Na premissa maior, nós temos o termo maior. Então, só sobrou o quê? A palavra mortal. Olha aqui, ó. Aqui nesse caso, a palavra mortal, tá vendo aqui, ó? Ó, mortal aqui vai ser o nosso termo maior, certo? Por que termo maior aqui? Porque ele está na premissa maior. Ele faz uma ligação aqui, ó, né? Basicamente aqui ele é um predicado, olha aqui, um predicado que acaba estendendo a condição desse homem aqui, acaba ligando-se a esse homem, que nesse caso aqui é um sujeito, tá? E aqui embaixo, tem a palavra mortal? Não, aqui já tem a palavra Sócrates, opa! Então, se tem a palavra Sócrates aqui, significa o seguinte, significa automaticamente que
Esse Sócrates aqui, se ele não é termo maior, não é termo médio, então nós achamos aqui o nosso termo menor. Olha aqui, ó. Achamos o nosso termo, achamos o nosso termo menor. Beleza? Opa! Então, o termo menor está na premissa menor. Termo maior está na premissa maior. E na conclusão? Na conclusão, você vê o termo menor, olha aqui o termo menor, e também vê, olha ali, o termo maior, certo? Tá lá o termo maior, ó. Palavra mortal, termo maior, palavra Sócrates, termo menor. Certo? Esse aqui é o famoso silogismo perfeito. Por quê? Porque ele foi construído respeitando aí basicamente todas as regras que existem. Ele foi construído dentro daquilo que é estabelecido sobre o que precisa para ter um silogismo. Então, o silogismo tem que ter só três premissas, tem que ter só os três termos, beleza? As premissas, opa, na premissa maior, o sujeito ele tem que estar universal, tem que ter o termo maior. Na segunda premissa, a premissa menor, aí a gente tem quem depois? Tem outro sujeito? Tem, mas ele aí está, é uma condição singular ou particular, e aí também tem o termo médio. E outra regra importante, o sujeito. Ele aparece ali sim, mas o termo médio não. O predicado que está tanto aí na primeira premissa como na segunda, na premissa maior como na menor, ele não aparece aí na conclusão, como vocês estão vendo aí, beleza? Aqui, ó, predicado não, perdão. Que nesse caso o homem, que é o termo médio, perdão, deixa eu consertar. O homem aqui, que é o termo médio, ele não aparece, olha ali, ó. Ele não aparece na conclusão, beleza? Muito bem. Como é que as proposições se classificam? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, existe uma classificação das proposições. As proposições são afirmativas. Quando é que as proposições são afirmativas? As proposições são afirmativas quando acontece isso aqui, ó. O sujeito é predicado, certo? S é P, tá afirmando, não está negando. Contrário da afirmativa já está logo embaixo, negativa. S não é P. E as universais? Todo S é P, ou nenhum, porque está generalizando aqui, universalmente. Ou como eu costumo dizer, está universalizando de uma forma grandona aí, beleza? Vamos voltar lá. Particulares. Por que particulares? Porque alguns S são P, ou alguns S não são P, beleza? Essa segunda aqui, ó, essa aqui, ela é particular e negativa. Pô, você já está classificando aí, né? Olha aqui, ó. Próxima, singulares. Este S, ou seja, este específico Szinho aqui, ele é P, beleza? Este específico Szinho aqui, ele é P. Ou este S não é P. Essa aqui é singular e negativa. Agora vamos para alguns casos especiais. Olha aqui, ó. Necessárias. É quando o predicado está incluso no sujeito. Como assim? Todo triângulo tem três lados, né? Não tem como falar assim, poxa, o triângulo tem dois lados? Não, automaticamente é aquilo que é muito extrema e necessariamente óbvio. E as proposições não necessárias ou impossíveis. O predicado jamais poderá ser atribuído no sujeito. Nenhum triângulo tem quatro lados, ao contrário das necessárias. E as proposições possíveis, que o predicado pode ou não ser atribuído. Vai depender, é claro, de alguma situação em que o predicado está sendo colocado. Só um detalhe aí extremamente importante. Nessa construção do silogismo, você tem que prestar atenção em algo aí extremamente importante, que é o seguinte, tá? O silogismo, ele pode ser ali perfeitinho, maravilhoso, beleza? Por isso, ele pode colocar dentro da sua construção algo que é o quê? Perfeito. Olha aqui, ó. Perfeito, porque ele foi construído respeitando todas as regras, tá? Respeitando todas as regras.
mas pode chegar no final e aquilo que vai estar lá no final pode não ser verdade, que automaticamente vai estar sendo colocado ali, se o silogismo, mesmo tendo sendo feito perfeito, respeitando todas as regras, pode chegar lá no final e podemos ter então uma falácia, ou seja, o silogismo foi construído de forma correta, deixa eu colocar para você ali, ó. Ele foi construído da melhor forma possível, da forma mais linda, mais maravilhosa, mas chegou lá no final e aconteceu o seguinte, o que estava dizendo ali não era completamente a verdade, era algo que, na verdade, dentro da lógica não existe. Aí você vai me perguntar assim, tá, Thiago, mas então o que, que adianta fazer isso? Pois é, o que, que Aristóteles queria? Ele queria tentar criar um caminho para se chegar àquilo que é verdadeiro, beleza? Agora vamos às regras do silogismo. Então nós temos basicamente dois tipos de regras. Nós temos as regras dos termos e nós temos as regras das premissas. Olha lá, regras das premissas. Primeiramente vamos falar das regras dos termos. Olha lá. Existem apenas três termos num silogismo: termo maior, termo médio e termo menor. Isso aí fica evidente quando nós vemos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, quando a gente vê aqui o exemplo inicial, né? Ó, tem termo maior, tem termo médio e tem termo menor, beleza? Tranquilo? Joia? Vamos para frente. Nenhum termo deve ter maior extensão na conclusão do que nas premissas, certo? Deixa eu colocar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, depois eu apago, tá? Em relação aqui a essa regra, a regra dos termos. Você não pode colocar lá assim, ó. Se as orcas são ferozes, algumas baleias são orcas. Então, as baleias são ferozes. Está falando que todas as baleias são ferozes. Olha aqui, ó. As baleias, aqui já é conclusão, tá? As baleias são ferozes. Não, você não pode colocar aí uma extensão maior de jeito nenhum. Por quê? Porque basicamente ela vai, que a conclusão vai ter algo aí que acaba sendo menor. Então ela não pode ter maior extensão na conclusão. Tudo bem? Tranquilo? Ok, vamos então, deixa eu apagar aqui para a gente ir para a próxima regra aí dos termos, beleza? Regra dos termos. Olha lá. O termo médio não deve entrar na conclusão. O que, que isso significa? O termo médio não deve entrar, não deve ir lá na conclusão. Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui no exemplo. Ó, quando a gente fala aqui, é, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é homem imortal. O termo médio estaria entrando aqui. Então, essa regra estaria sendo quebrada. Não pode. E a quarta regra? Pelo menos uma vez o termo médio deve possuir uma extensão universal. Certo? Aí eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Se os britânicos são homens e alguns homens são sábios, então os britânicos são sábios. Pelo menos uma vez o termo médio deve possuir uma extensão universal. Aí o termo médio ficou somente na extensão particular ou singular, que fala aí assim, né? Se os britânicos são homens e alguns homens, ó, particularizando, tá? São sábios, então os britânicos são sábios. Pois é. Aí o termo médio ficou aí numa extensão menor, numa extensão singular, beleza? Vamos para agora as regras das premissas. De duas premissas negativas nada se pode concluir, é óbvio, né? Sócrates não é homem, logo Sócrates não é mortal, vai concluir o que disso? Ficou difícil. Segunda regra das premissas, de duas premissas afirmativas não se pode tirar conclusão negativa. Claro, né? As duas estão afirmando, como é que você vai colocar uma negação no final? Vai ser difícil. Terceira, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca, certo? Lembrando que a premissa particular é mais fraca que a universal e a premissa negativa é mais fraca que a afirmativa. Então a conclusão ela vai terminar como? A conclusão vai terminar geralmente aí com algo particular, se tiver
algum dos termos aí sendo colocado como particular dentro de uma premissa, ou algo negativo se também tiver um termo colocado aí de forma negativa em uma das premissas, na premissa maior ou na menor. E a última regra das premissas: nada se pode concluir de duas premissas particulares. Se tiver assim, ó, alguns, vou colocar aqui, ó, alguns homens são ricos. Alguns homens são ricos, né? Alguns homens são ricos, beleza. Então, são basicamente duas premissas particulares. Alguns homens são ricos. Aí, a segunda premissa. Alguns homens são sábios. Alguns homens são sábios. Logo, vai concluir o que? São sábios, né? Não são sábios. Aê, agora sim, piazada. Então vai concluir o que aí? Não tem o que concluir. Ficou difícil de concluir alguma coisa, né? Logo o quê? Logo, alguns homens são sábios. Oh, logo, alguns homens são ricos, já está dizendo que alguns homens são ricos, alguns homens são sábios. Logo, alguns ricos são sábios, fica difícil também colocar isso, porque aqui, ó, tá quebrando outra regra, a regra dos termos, né? Pelo menos uma vez o termo médio precisa ter extensão universal. Beleza? Meu aluno e minha aluna, eu espero que isso aqui ajude imensamente você aí, ó, a concluir tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Espero que leve você à tão sonhada aprovação, ou, é claro, ao entendimento, porque todo conhecimento é válido, beleza? Não esqueça de seguir aí o canal, de ativar o sininho, beleza? Logo, logo, muita coisa vem aí, pesado? Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e sua paciência. Beijão no coração de vocês e até mais. Tchau, obrigado!